Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o meu novo setup mais ou menos móvel que eu estou experimentando. Na verdade, eu troquei o meu MacBook Pro de 16 polegadas, grandalhão ali, um pouco pesado para levar para cima e para baixo, mas ainda assim portátil, por uma configuração de escritório móvel que deixa um pouquinho de ser móvel, mas ao mesmo tempo ganha muito em performance. Então vamos dar uma olhada porque tem novidade bem diferente por aqui. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então esse é um novo escritório móvel, a nova configuração dele. E o que temos de diferente aqui? Saiu o notebook e entrou um Mac Mini pequenininho aqui, olha, ele é realmente menor do que a palma da mão, tá? Ele é bem pequeno e ele tem um chip M4, não é um modelo tão... não é exatamente o que eu queria, né? Ele não tem 512 de armazenamento, ele tem 256, então esse é um ponto que eu estou sofrendo um pouquinho, mas eu estou ligando nele o tempo inteiro um SSD de 1 TB. Então esse problema acaba ficando resolvido porque eu fico com praticamente, olha, eu diria que uns 65 a 70% do armazenamento liberado nessa máquina. Então eu estou com um bom conforto ainda. Estou usando aquele teclado da Logitech que eu uso para geralmente viagens e consigo parear com 3 dispositivos. Então ele continua, além, né, de estar pareado no computador, ele está no S26 Ultra e aqui no iPhone 17 Pro. Ainda tenho o Magic Trackpad, que já é um velho conhecido, que está aqui comigo há anos, assim, uma longevidade absurda. Estou usando um suportezinho da ROG, vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Um suportezinho ali praticamente de tablet para celular, é um pouquinho maior do que um para celular, mas que está fazendo um bom trabalho em sustentar esse monitor aqui, que é um monitor de 16.1 polegadas da Arzopa, ou Arzopa, não sei como é que se pronuncia esse nome, mas é um monitor que ele é alimentado por um único cabinho aqui, que é o mesmo que transmite a imagem. Então tem duas USBs tipo C, e aqui eu acho que é uma HDMI daquela pequenininha, né, uma micro HDMI. Ele ainda tem alto-falantes, né, dos dois lados, mas o som eu achei bem mais ou menos, né, não estou usando o som dele. E o som do Mac Mini também é bem ruim, mas quem está salvando aqui é sempre um bom par de fones de ouvido, como esse aqui, quando eu quero ser mais compacto ou um pouquinho maior. Também estou usando um leitor de cartão de memória para colocar a memória da câmera e poder transferir, aí geralmente não direto para o computador, mas sim para aquele SSD. E por fim, né, temos o SSD aqui de 1 TB que eu já tinha mencionado. Então esse é o kit que eu vou dizer para vocês. Ele não é a coisa mais móvel do mundo, mas ao mesmo tempo ele está muito fácil de montar e muito fácil de levar para lugares diferentes, seja na mochila ou seja simplesmente aqui dentro de casa, né? Agora, por exemplo, estou trabalhando na varanda de casa, mas também posso colocar ele na sala de jantar, posso levar ele para qualquer lugar, mas infelizmente o grande defeito, né, é não ter ali uma possibilidade de trabalhar sem uma tomada por perto. Então esse é um ponto que está pegando um pouco ainda, mas de resto esse computador tem uma performance absurda, uma coisa até que eu tenho acompanhado muito de perto, né? Aqui, ó, eu tenho um aplicativo que monitora, né, o uso de CPU, e ele está assim, ó, praticamente zerado o tempo inteiro. Aqui acho que foi quando eu acordei a máquina, tá? Mas ele fica, mesmo numa edição mais complexa tal, ele fica zerado, ele fica aqui embaixo. De memória eu tô com essa situação aqui, porque tem 16 de memória, mas também com pouca pressão sobre a memória. E aqui a condição dos dois, né, do SSD interno, tá sobrando 164 dos 256, então tem uma sobra boa. E no externo eu estou com 683 GB livres, tá? Então tudo bem que é começo de semana, ainda tem muita coisa para gravar, então isso aqui deve encher bastante, né? Mas de qualquer forma o espaço está melhor do que o que eu esperava, né? O que eu imaginava. E esse kit, gente, ele tem uma característica muito interessante, apesar de ser todo meio que um Lego, né, para montar, que eu tenho que
levar teclado, mouse, tudo separado, a tela separada, e o próprio computador separado. Quando eu preciso, por exemplo, fazer uma videochamada, eu uso o próprio iPhone, tá? Como vamos dizer, como a câmera, né? Para fazer a chamada. Fica com uma qualidade show, fica bem legal, mas não vou dizer que é a coisa mais legal do mundo, né? Porque é bem mais interessante quando o próprio computador tem ali, você não tem essa preocupação, é uma coisa que eu sinto falta de ter notebook. Mas, por outro lado aqui, o aquecimento é super baixo, e sinto falta do áudio mais encorpado e bonito, né, do MacBook, principalmente o de 16 polegadas, que é o melhor áudio que existe, na minha opinião, em todos os notebooks que eu testei na vida, tá? Agora, fora isso, né, o pequeno inconveniente, né, de manter um leitor de memória e a tomada que eu preciso sempre estar ali por perto de uma tomada de energia. Então, não é, obviamente, uma estrutura que eu vou montar num café. Não tem como fazer isso. Eu consigo transitar aqui dentro de casa, para um lado para o outro, numa boa, sim, tranquilo. Eu consigo trabalhar, se eu quiser, lá embaixo no prédio, né, no espaço de coworking, um espaço mais ali comunitário do prédio, eu consigo também, desde que tenha uma tomada por perto. Consigo levar para o quarto, se tiver uma mesinha para apoiar. Aí, claro, não vou deixar nesse suporte se eu tiver numa mesinha de colo, mas aí eu consigo ter o próprio suporte desse monitor. Ele vem com a perninha aqui desse lado, aí é só abrir essa perninha, colocar no suporte e teclado e mouse ali, e dá para fazer, tá? Não é tão, como é que eu vou dizer, não é tão tranquilo ali quanto um Note, óbvio, né? Mas não é uma coisa assim que me atrapalha de uma forma absurda. Um ponto interessante, eu tenho editado os vídeos do canal no Final Cut com várias camadas, com aplicação de efeito, com isolamento de voz, com LUTs, né, com uma cor diferente ali no vídeo. Eu tenho feito bastante coisa e não enfrentei nenhum problema até agora, tá? Então, a facilidade de uso ali tem sido bem grande. Ó, aqui, por exemplo, eu estou com uma linha de tempo aqui, ó. O que eu notei é que ela é construída de uma forma muito rápida, a primeira vez, ó, muito mais rápida do que na minha máquina anterior. Olha só, é quase que instantâneo quando eu corro para o lado, ó. Mas, gente, é assim, a velocidade de montar essa linha do tempo, ela está superior à velocidade que eu tinha com o MacBook Pro M1, com o chip M1 Pro, né, o 16 polegadas com o chip M1 Pro, e, de uma forma geral, não posso reclamar de performance, nem de aquecimento, nem nada parecido, ó. Construindo essa linha do tempo, vamos dar uma olhada aqui, ó, o uso da CPU tem alguns picos, óbvio, né, que eu estou no momento que eu estou, olha, exigindo da máquina, mas a sensação que eu tenho é que ela constrói muito mais rapidamente a linha do tempo do que eu tinha na máquina anterior. Realmente estou bem satisfeito com esse computador, até para abrir, para fechar, ele pensava, dava bola de praia já para fechar o Final Cut, por exemplo, coisa que não acontece mais. Bom, pessoal, então assim, não é assim a troca mais feliz que eu fiz, pensando pelo ponto de vista de portabilidade. Realmente perdi bastante. Eu tô com os equipamentos que eu brinco, né, meio que aos pedaços ali, né, usando um teclado separado, o mouse separado, a tela separada, tudo meio que separado, mas isso tudo, na minha opinião, pelo menos se compensou pela performance da máquina. Hoje eu acho que de repente eu ainda tenho que estudar um pouquinho mais, mas até eu acho que um MacBook Air com chip M4 ia dar conta do meu fluxo de trabalho, porque aqui raramente eu estou ouvindo essa ventoinha ligar durante as edições de vídeo, mesmo edições mais pesadas de vídeos longos. Então, eu acho que seria assim muito possível trabalhar com Air hoje, desde que seja M4 para cima, M4 ou M5, e mantendo os 16 de RAM, que aí a máquina fica mais barata. Óbvio, se der para chegar em 24 de RAM, é para ficar anos e anos com a máquina, mas hoje eu sinto que no máximo com
com aquele cooler, sabe, que você consegue levar o computador, tal, eu acho que até um Air daria conta do meu fluxo de trabalho, imaginando que aqui eu estou conseguindo trabalhar super bem com o Mac Mini e com um espaço de armazenamento super limitado. Então, por hora, as impressões são super positivas. Acredito que seja um pouco mais custoso, um pouco mais chato de levar ele numa pequena viagem, tá? Mas, por outro lado, eu acho que no peso, eu até fiz essa conta, no peso, esse kit aqui, ele fica mais leve do que o MacBook Pro de 16 polegadas com a sua fonte, tá? Então esse é um ponto também que vale a pena lembrar. Vai dar mais trabalho para montar, vou precisar de uma tomada, mas eu estou levando menos peso nas costas, então é um ponto aí de atenção, né? Para a gente sempre não perder de vista que às vezes parece que tá mais complicado as coisas, né? Pode ficar mais pesado, tal, mas na verdade as coisas não são assim tão ruins quanto parecem. Mas é isso, é minha primeira experiência com o Mac Mini, eu estou apenas na primeira semana, acho que nem completei uma semana de uso, então ainda tem muita coisa, muita história para contar e vou explicando para vocês meu dia a dia agora. Vou gravar mais vídeos contando como é que está o uso desse setup e se está valendo a pena ter desmontado praticamente, né, um notebook em várias partes para sair, obviamente, do M1 para um M4 e com um mínimo, né, praticamente sem nenhum investimento, tá? Então a ideia foi ir para uma máquina mais nova, mais recente e sem ter que colocar a mão no bolso. Então vamos ver como é que vai ficar o uso no decorrer dos dias e eu vou voltar aqui para contar para vocês, tá bom? Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.